Bom, hoje a gente está começando uma série nova de mensagens, a gente está no tempo da Quaresma, né? Que na igreja a gente segue mais ou menos ali o calendário litúrgico. E eu queria começar confessando para vocês que eu perco muito pouco o meu sono. Eu sou bom de dormir, né? Eu quase não perco sono. As poucas vezes que eu deixei de dormir foi porque eu fiquei com medo, depois de um pesadelo. Não esses pesadelos que a gente tem, tipo de ter um ladrão entrando em casa, ou sei lá, um monstro te perseguindo, nada disso. As poucas vezes que aconteceram foram aqueles, sabe, não sei se você já viveu isso, aqueles pesadelos que parecem meio que uma batalha espiritual, que você sente que o mal tá meio que parece estar em cima ali de você, né? Foram poucas vezes que isso aconteceu. E aí eu confesso que eu acabei ficando sem dormir depois, né? E aquela aflição, né? Aquela coisa assim ruim. Mas apesar de não perder muito sono, nem por isso eu durmo bem. Eu acho que depois que eu tive as crianças, né, os filhos, parece que meu sono ficou muito leve. Então eu acordo muito, ronco bastante também. Então assim, não durmo bem e eu acordo cansado muitas vezes. E nesse sentido, eu acho que eu não sou muito diferente da maioria da população, né? Porque segundo a Organização Mundial da Saúde, de 40% a 45% da população mundial relata dificuldades para dormir. No Brasil, 70% dos brasileiros falam que tem dificuldade com o sono. Até porque a gente é um país muito quente, né? Diz que para dormir, se estiver muito calor, também meio que atrapalha, né? E a ciência é muito clara, dormir mal afeta o nosso humor. Quer ver? Ficar mal-humorado é passar uma noite em claro, né? Afeta a memória, a imunidade nossa cai. E a longo prazo, se você estende isso por muito tempo, o risco de você ter uma hipertensão, diabetes, obesidade, depressão aumenta significativamente. Então é muito séria essa questão do sono, né? Aliás, não é à toa que um dos principais sinais da depressão é o distúrbio do sono. Tem um jornalista que chama Andrew Salomon. Ele escreveu um livro sobre depressão bem grande, que é um autorrelato, né? Ele é um cara que luta muito com a depressão. E ele fala assim, tem uma frase dele no meio do livro que ele fala assim: a gente dorme mal por causa da depressão ou entra em depressão porque dorme mal? Não dá para saber. O fato é que dormir mal muitas vezes leva à depressão, né? E uma coisa leva a outra. Além dos fatores emocionais, tem dos fatores sociais. Porque tem muita gente que dorme mal porque tem 2 empregos, né? Às vezes uma jornada tripla até. A maioria dos brasileiros, na verdade, trabalha e trabalha muito. As pessoas para poder se sustentarem. Quantas mães, né, solo, que tem 2, 3 empregos, trabalha pra caramba, e aí dorme pouquíssimo. Esse é o preço que a gente tem pago por vivermos na sociedade do desempenho, lá do Byung-Chul Han, né? A gente se autoexplora e a gente vive nessa loucura, assim, tentando produzir cada vez mais. Um dos livros do Byung-Chul Han, que é o Agonia de Eros, ele usa uma metáfora que ele fala de uma citação de um livro, né? Que tem o holandês voador. É um navio fantasmagórico e diz que esse navio, essa embarcação fantasmagórica, ela é condenada a navegar sem rumo, sem descanso e sem paz. Parece a gente vivendo nessa sociedade, né? A gente fica navegando sem rumo, sem descanso, sem paz. Tanto é que dormir bem virou luxo. Eu não sei quantos de vocês viram a notícia do bilionário, o Brian Johnson. Vocês viram esse cara? É um bilionário que ele gasta por ano 2 milhões só para poder viver mais. Então ele toma um monte de vitamina, um monte de coisa. E uma das coisas que ele faz... Esse cara vai para a cama às 8 horas da noite, dorme por 10 horas, e tem todo um protocolo para ele dormir, tipo, ele para de beber líquido a partir das 4 horas da tarde, para não ter que ficar acordando, quarto gelado e tal, tudo escuro, para poder viver mais, né? E por que eu estou falando disso? Porque, como eu disse, a gente está começando esse tempo de Quaresma, e aí para esse tempo, então, eu quero conversar com vocês sobre um tempo para a gente cuidar do óbvio.
Porque quaresma, ao longo da história da igreja, sempre foi um tempo de arrependimento. Da gente olhar para as nossas ações, olhar para o nosso coração e ver o que precisa corrigir. Né? A gente precisa corrigir a rota muitas vezes. E nessa loucura que a gente vive, a chance da gente errar no básico é muito grande. A chance da gente errar no óbvio é muito grande. E, gente, sono não é só uma questão de... Como é que eu posso falar? Saúde, né? Ou de coach, qualquer coisa assim. Não é isso. Eu quero mostrar para vocês hoje como o sono tem tudo a ver com a nossa espiritualidade. Tudo a ver com a nossa espiritualidade. Então eu quero convidar vocês a lerem comigo o Salmo 127, versos 1 e 2, que está aí na tua liturgia. Salmo 127, versos 1 e verso 2. Vamos ler juntos a uma só voz? A gente vai começar com o subtítulo, tá? O Cântico de Peregrinação, tá bom? Vamos a uma só voz? Cântico de Peregrinação, de Salomão. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Palavra de Deus. Vamos orar de novo? Pai, tua palavra foi lida e eu peço que o Senhor fale conosco, ó Deus. Aquilo que a gente precisa ouvir e conhecer nessa manhã, para poder descansar em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu era menino, às vezes alguém aparecia com um brinquedinho de plástico, que era tipo uma luneta pequenininha, a gente colocava no olho, e aí abria meio que uma mandala de cor. Vocês já brincaram com isso? E aí você girava assim, o desenho mudava. É o caleidoscópio, né? Esse texto, estudando ele, eu descobri que ele é uma espécie de caleidoscópio. Por quê? Porque se você olhar nas Bíblias em português, você vai ver que tem várias traduções diferentes para essas poucas linhas que a gente leu aqui. E todas elas são possíveis. Porque é como se você mudasse, sabe, assim, o ângulo de visão e você fosse percebendo as nuances diferentes que tem nessa poesia que é muito rica. Então observe comigo, ó, primeiro versículo. Se não for o Senhor o construtor da casa. Tanto a palavra construir, né, construtor, quanto casa, são duas palavras que têm muitos significados. E todos eles são possíveis. A palavra casa, por exemplo, ela pode falar da construção literal, de você construir uma casa ou até um templo, como também pode falar do sentido de descendência, de você estabelecer uma família ou uma dinastia, no caso de um rei. Para o judeu devoto, esses versos aqui provavelmente ecoavam para eles a linguagem da promessa que Deus faz para Davi, quando Deus estabelece Davi como rei. Está lá em 2 Samuel capítulo 7. O que aconteceu? Davi ele já era o rei, tinha se estabelecido, ele estava reinando, estava em paz. E aí ele constrói um palácio muito bonito para ele. E um dia ele está nesse palácio de cedro, né, todo bonitão, e ele olha e ele vê que o templo de Deus é uma barraca. E aí eu acho que bate um peso na consciência dele, ele fica incomodado com aquilo e fala assim, caramba, eu estou aqui morando nessa casa bonita e a casa de Deus é uma barraca. Aí ele manda chamar o profeta Natan e fala assim para Natan, olha Natan, eu decidi que eu vou construir uma casa para Deus. E Natan fala para ele, beleza, vai lá, faz segundo teu coração. Mas o profeta não tinha nem saído do palácio ainda, Deus manda uma mensagem para o profeta e fala assim, volta e fala o seguinte para Davi, Davi, desde que eu tirei o povo do Egito, eu tenho morado nessa tenda, né, nessa barraca, essa casa móvel. Eu nunca pedi para ninguém fazer uma casa para mim. Por que você acha que você pode fazer uma casa para mim? É o seguinte, Davi, na verdade você quer construir uma casa para mim, mas sou eu que vou construir uma casa para você. Isso está lá em 2 Samuel 7:11. E quando Deus fala que ele vai construir uma casa para Davi, o que ele está falando é que Deus vai dar para Davi filhos e uma descendência e uma dinastia que iriam sentar nesse trono para sempre. Essa foi a promessa que Deus fez para Davi.
Portanto, o Salmo não fala só de arquitetura. Do que esse Salmo está falando? Está falando de projeto de vida. O que o Salmo diz para a gente é o seguinte, olhando lá para o salmista, né? Numa cultura tradicional, muito influenciada pelo rural, pelo campo, pelo agro, você ter muitos filhos, uma casa grande, cheia de filhos, cheia de netos, é o grande projeto de vida de todo mundo. Mas aí eu te pergunto, qual é o teu projeto de vida? Se formar na faculdade, ter um bom emprego, 2 filhos e um cachorro, né? Ganhar muito dinheiro, poder viajar 2 vezes por ano. Qual que é o teu projeto de vida? Ou então, sei lá, fazer o mestrado, doutorado, pós-doc, virar professor, pesquisador, poder morar fora. Ou talvez o teu projeto de vida seja viver da tua arte, ser um ator, um músico, um escritor. Qual é o teu projeto de vida? Seja qual for o teu projeto de vida, o salmista adverte a gente o seguinte: se não for o Senhor o construtor da casa, ou seja, se não for o Senhor que guia esse projeto, será inútil trabalhar na construção. E aí ele amplia isso, né? Ele passa da casa e ele fala assim, se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. É como se ele expandisse essa imagem da casa para uma cidade. Por quê? O que é uma cidade? Uma cidade não são várias casas construídas uma do lado da outra? Às vezes uma em cima da outra, né? Então ele está falando o seguinte, se não for Deus o agente por detrás, se não for Deus o colaborador, o viabilizador, nenhuma ação nossa, humana, pode ser bem sucedida. Aquilo que a gente busca através de uma casa, de uma família, que talvez seja segurança, seja amor, felicidade, prazer, a gente não vai encontrar isso se Deus não estiver com a gente. E aquilo que a gente busca, né, ou a gente espera de uma cidade, de uma sociedade, sei lá, a segurança, a prosperidade, a comunidade, se não é Deus também guiando a gente não vai encontrar isso. E é por isso que ele vai concluir, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. E essa última frase, trabalhando arduamente por alimento, no hebraico também, tem vários significados, e o literal é o seguinte, comendo pão de dores, ou comendo pão do suor. Que lembra a gente a palavra lá de Gênesis 3. Depois que o ser humano peca, né, e desobedece a Deus, e ele é expulso do jardim, lá do paraíso, que Deus fala assim, olha, com sofrimento, ou com o suor do teu rosto, você vai comer dele, do solo, todos os dias da sua vida. E aí a gente tem que entender o seguinte, não é que Deus está condenando o trabalho. O que o salmista está tentando mostrar para a gente, está condenando, na verdade, é a nossa tentativa de autossuficiência. É o nosso complexo de Messias, que a gente vive como se tudo dependesse da gente, como se nós fôssemos os salvadores do mundo. É a fantasia que a gente tem de controle, de achar que se a gente acordar cedo, se a gente for dormir tarde, se a gente acordar, trabalhar de madrugada, né, enquanto os outros dormem, você trabalha, aquele papo de coach, né? A gente vai conseguir resolver, vai conseguir consertar, criar, pagar, comprar, solucionar, salvar. E aí a gente entende o seguinte, sabe por que a gente não dorme? Tirando casos especiais, bebê pequeno, que acorda para mamar, uma depressão, que como eu falei, né, tipo, a gente não sabe se a gente está depressivo porque dorme pouco, ou se fica... dorme pouco porque está depressivo. Uma questão hormonal. A gente tem as mulheres aqui, né? Lá nos 40 a mais ou menos, começa a desregular tudo, fica acordando muito. Eu acho que no fundo, porque muitas vezes a gente fica preocupado. Tipo aquela música do Chico, sabe? Diz que Deus dará, não vou duvidar, ô nega. E se Deus não dá? Como é que vai ficar, ô nega? Diz que Deus diz que dá. E se Deus negar, ô nega, eu vou me indignar e chega. Deus dará, Deus dará. O salmista quer mostrar para a gente o seguinte, Deus dá. Ele dá. É o Senhor que concede o sono àqueles a quem ama. Mais uma vez, né, ele vai usar esse caleidoscópio.
E se você olhar as traduções diferentes, você vai ver que algumas Bíblias dizem: o Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Mas tem outras traduções que falam assim: aos seus amados ele dá enquanto dormem. Ou então, pois é Deus quem dá o sustento aos que ama. Ou seja, Deus nos dá tanto sono, que só é possível para aqueles que se abandonaram ao cuidado de Deus, quanto sustento, que só é possível para aqueles que desistiram de tentar controlar tudo com as próprias mãos. É por isso que a gente não consegue se forçar a dormir. Percebeu que você não consegue se forçar a dormir? Por quê? Porque o sono só acontece quando a gente se entrega. Dormir é um ato de rendição, não é? Você tem que se render ao sono, você tem que abrir mão do controle, senão você não descansa. E como é difícil a gente se abandonar, né? Porque quando a gente dorme, a gente abre a porta do inconsciente, né? E muitas vezes a gente tem medo disso. E, gente, eu não quero pesar na consciência de ninguém, porque eu sei que é muito difícil isso. E eu sei que esse exercício, ele é muito difícil de ser vivido, porque se eu simplesmente falar aqui para vocês, então você tem que confiar em Deus. Muitos de vocês podem ouvir isso e falar assim: caramba, eu não estou conseguindo dormir, será que eu não confio em Deus? E aí vira a neurose de novo de: será que eu estou desagradando a Deus? E eu não quero jogar esse peso em cima de você. Porque de verdade, é muito difícil a gente confiar em Deus, e é muito difícil a gente se entregar para o sono muitas vezes. A gente não consegue sozinho, não é uma questão de esforço, não é uma questão de, você se empenhar para fazer isso. Eu acho que a chave aqui, o segredo é a gente entender o seguinte: teve um homem que foi capaz de confiar plenamente em Deus. E a gente olha para a vida dele, a gente vê como que Deus cumpria todas essas palavras na vida dele. Tem um detalhe desse texto que é muito interessante. A maioria das Bíblias traduzem assim, acho que todas em português falam assim: o Senhor concede o sono àqueles a quem ama, no plural. Ou então diz assim: aos seus amados, também no plural, ele o dá enquanto dormem. Só tem um detalhe. Se você olhar no original, lá no hebraico, você vai descobrir que essa frase está no singular. O Senhor concede o sono àquele a quem Ele ama. Ou então, ao seu amado Ele dá enquanto dorme. A pergunta é: quem é esse amado que Deus dá sono e que Deus dá sustento? Os estudiosos vão falar para a gente que provavelmente o Salmo está falando de Salomão. Por isso que tem esse subscrito aí. Cântico de peregrinação de Salomão. Por que Salomão? Primeiro porque toda a linguagem do Salmo é uma linguagem de sabedoria. Fala, se você fizer isso, se Deus não abençoar, vai ser inútil, né? Essa palavra inútil vai ser em vão. Lembra para a gente o texto lá de Eclesiastes, né? Que é atribuído a Salomão. Em segundo lugar, lá em 2 Samuel 12, 25, quando Salomão nasce, ele é recém-nascido, o profeta Natã vai visitar ele, Deus manda através do profeta, o profeta dá um apelido para Salomão, que é Gedidias. Gedidias quer dizer amado de Yahvé. Ele é o amado de Yahvé. Também foi Salomão que foi o construtor do templo, não foi? Aquele que construiu a casa de Deus. E também foi através de Salomão que Deus estabeleceu uma dinastia para Davi. E por fim, quando Salomão começa a reinar, lá em 1 Reis, capítulo 3, diz que Deus aparece para Salomão um sonho, enquanto ele está dormindo, e fala: olha, pede qualquer coisa que eu vou te dar. E aí ele pede sabedoria. E de fato, Salomão foi amado por Deus ainda bebê, sem fazer nada para merecer isso, não é? Muito pelo contrário. A gente olha para a vida de Salomão e a gente percebe que Salomão é o fruto de uma relação muito complicada entre Davi e Batseba, que foi uma mulher que Davi tomou à força, certo? Depois mandou matar o marido para poder encobrir tudo. E Salomão é o filho dessa relação super complicada.
Mas quando a gente lê lá a promessa de Deus para Davi, lá em 2 Samuel 7, diz assim, ó, escuta com atenção. Então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. O que acontece aqui? A gente sabe que Salomão construiu um templo, não é? Não foi Salomão o construtor do templo? Mas esse templo foi derrubado, não foi? A gente sabe que Salomão se assentou para reinar no trono de Davi e fez um grande reinado, mas o filho de Salomão quase acabou com o reino, Roboão. Salomão, ele se afastou de Deus no final da vida dele e, no entanto, ele não foi açoitado e nem castigado com varas de homens. Por quê? Sabe por quê? É porque teve um outro filho de Davi, um outro descendente de Salomão, que nunca se afastou de Deus, que nunca transgrediu a Deus, mas que ainda assim foi açoitado e castigado no lugar de Salomão, no meu lugar e no seu lugar. Estou falando de Jesus. Jesus suportou o castigo que a gente merecia, para que nós recebêssemos a misericórdia que nós não merecemos. Jesus é o verdadeiro filho de Davi, aquele que foi amado por Deus antes que houvesse mundo. Jesus é aquele que de fato teve uma relação pai e filho com Deus, desde antes da eternidade também. E Jesus é aquele que construiu um templo em 3 dias, que não pode jamais ser derrubado. E o templo que eu estou falando é o próprio corpo dele quando ele ressuscitou. Jesus é aquele cujo reinado não tem fim e cujo trono dura para sempre. E é por isso que você pode confiar nele, porque ele é o construtor perfeito, ele é o vigia que não dorme. Então você não precisa se esforçar tanto. Você não precisa viver como se tudo dependesse de você, sabe? Como se você fosse o Messias, como se você fosse o Salvador, porque já tem o Messias e já tem um Salvador que garante a nossa vida. E isso, gente, não é um hino à mediocridade, isso não é uma apologia da malandragem, não é isso que eu estou falando. Estou falando que a gente pode deitar em berço esplêndido, né? E viver como se as coisas fossem acontecer. Isso é um chamado à confiança. É Deus quem constrói a sua casa, é Deus quem vigia a sua cidade, é Deus quem dá o pão que você precisa. Então você pode descansar nele, porque ele não vai deixar faltar. Ele vai te sustentar, ele vai cuidar de você. E quando essa verdade começa a sair da nossa cabeça, entrar no nosso coração, as contas continuam existindo sim, os projetos precisam ser terminados, os conflitos ainda têm que ser enfrentados, mas eles deixam de ser os senhores do nosso descanso. Eles podem até ocupar o nosso pensamento, mas não governam mais a nossa alma. E você não precisa ser nenhum bilionário para conseguir descansar e para conseguir dormir. Sabe por quê? Porque Jesus não tinha nenhuma riqueza, Jesus não tinha estabilidade política, Jesus não tinha segurança institucional, e ainda assim, a gente olha para o Evangelho e a gente vê Jesus dormindo no meio de uma tempestade. O barco quase virando e Jesus está lá capotado. Por quê? Não é porque o vento não está soprando, sabe por quê? É porque Jesus confiava que o Pai controla até o vento. E o Pai não vai nos abandonar. E essa mesma confiança que guiou Jesus, ela é acessível a gente através do Espírito Santo que Ele deixou para cada um de nós.
Então creia que é Deus quem dá o sustento e você vai achar descanso. Como que a gente faz isso na prática? Quero deixar um exercício espiritual. Não adianta nada a gente só ouvir e não praticar, né? Então eu queria deixar um exercício para vocês. Primeiro, coloca um horário para você dormir. E faz aquele esqueminha que todo mundo fala que tem que fazer, né? Os neurocientistas. Não fica até tarde na televisão. Não fica deitado com o celular na cama, girando feed infinito. Cria um ritual para você poder dormir. Então vai desacelerando e tal. E a hora que você deitar para dormir, você vai fazer 3 coisas. Primeiro, agradeça a Deus pelo teu dia. Gratidão é essencial para a gente conseguir descansar. Para a gente enxergar como Deus cuidou da gente. Segundo lugar, confesse os seus pecados. Tem um filme muito legal, meio antigo, com o Christian Bale, que chama O Operário. Vocês já viram esse filme? O Operário? O Christian Bale tinha acabado de fazer o Batman e ele estava gigante, forte. Quando ele fez esse filme, ele ficou com 40 quilos. Tipo, muito magro. Porque a história é um cara que é um operário, que, tipo metalúrgico, assim, que trabalha com umas máquinas super pesadas, ele não consegue dormir. E o filme é muito tenso, porque você vê aquele cara com aquelas máquinas assim que... né? E o cara, de repente, começa a querer cochilar no trabalho. Mas qual que é o lance? Por que ele não consegue dormir? Não vou dar spoiler. Só vou dizer o seguinte. Ele precisa de confissão. Às vezes a gente precisa de confissão para poder descansar. Então confesse seus pecados. E entregue as suas preocupações para Deus. Vocês já imaginaram se a gente começasse a dormir melhor nessa sociedade de desempenho que a gente vive? Eu acredito que abrir mão do controle neurótico, dessa ilusão que a gente tem que tudo depende da gente, é uma maneira da gente protestar, uma maneira da gente apontar para outra realidade, a realidade do reino de Deus. Na onde a gente é chamado a desfrutar do cuidado de Deus. Porque você não descansa porque o mundo está sob controle. Você descansa porque é Cristo quem assumiu o controle. Então eu queria fazer um convite para você essa semana. Transforme o seu travesseiro num altar. Entregue teu sono a Deus como uma oferta de aroma suave. E Deus vai se alegrar em você. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Eu queria fazer uma oração especial nessa manhã. Todo mundo de olho fechado, eu não costumo fazer isso, tá? Mas se tem alguém que tem tido dificuldades de dormir, eu queria só que você desse um aceno assim com a mão. Eu queria orar por você. Colocar a tua vida diante de Deus. Pode baixar. Pode baixar. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Deus. Que é um desafio para cada um de nós, ó Pai. Mas de maneira especial eu quero colocar a vida desse irmão e dessa irmã, Deus, que se colocou diante do Senhor, ó Pai, nessa hora. E que tem enfrentado dificuldades para dormir. Que o Senhor possa abençoar esse sono, ó Deus. Que o Senhor possa ajudar essa pessoa, meu Pai, a entregar completamente, ó Deus, as preocupações ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa ajudar esse meu irmão, essa minha irmã, ó Deus, a descansar, ó Pai, completamente em Ti, ó Deus. De fato abrir mão do controle, ó Pai, sabendo que a cada dia basta o seu mal, ó Deus, e o Senhor vai cuidar da gente, ó Pai. Porque nós valemos mais, ó Deus, do que os pássaros que o Senhor alimenta todo dia, nós valemos mais do que os lírios do campo que o Senhor veste a cada dia, ó Pai. Porque o Senhor morreu por nós, ó Deus. O Senhor sangrou por nós, ó Pai, e o preço, ó Pai, que precisava ser pago, já foi pago na cruz do Calvário. Que a gente consiga descansar, ó Pai, nessa palavra de Jesus na cruz, ó Deus, está consumado. Tudo está pago, ó Deus, tudo está feito, não depende mais da gente, ó Pai. Abençoe cada um de nós, ó Deus. E transforma a gente, ó Pai, numa comunidade, ó Deus. Uma comunidade de pessoas, ó Pai, que conhecem
o que é confiar em Ti, que conhecem, sabem, experimentam, ó Deus, a graça de deitar e dormir, porque o Senhor está tomando conta das nossas vidas. É o que eu te peço, ó Pai, confiando na Tua graça, na Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.